O teatro, ele representa para mim uma perspectiva de vida, um olhar diferente sobre as situações, um olhar diferente sobre o ser humano, um olhar diferente sobre mim mesmo, assim. Atualmente, tudo o que eu sou hoje como ser humano, como pai, como artista, como amigo, eu devo muito, muito, muito ao teatro, que cada vez mais me torna um ser humano melhor. Uma grande, né? Então o Pequenas Sagas tem uma peculiaridade que eu acho que é muito legal, que é esses elencos que vão passando, né? Eu acho que esse trânsito que é o Pequenas Sagas Nordestinas, de falar desse trânsito do Nordeste, né? Do nordestino que viaja pelo país, que constrói esse país que é o Brasil, acontece também no espetáculo. Né? Tanto que no final cada um pega a sua mala e vai indo embora, como se fosse grande caminhão do pau de arara, né? Chamado de pau de arara, que é levado e leva esse elenco para fora e para dentro da cena o tempo inteiro. E isso aconteceu também com o elenco, que as pessoas se revezavam nos papéis. É um espetáculo que ele tem tanta força, né? Que já existe há tanto tempo, que ele ainda é atual. Né? E as pessoas acabavam se revezando nesses personagens, né? Então todo mundo se apropriou muito do espetáculo, tanto que praticamente todo mundo sabe a fala de todo mundo, o espetáculo inteiro. E isso é incrível, né? Porque a gente primeiro vê um carinho, um amor imenso das pessoas pelo espetáculo, né? Eu tenho um amor muito grande pelo Pequenas Sagas Nordestinas, enfim, todo mundo sabe disso, que eu tenho um amor muito grande pelo trabalho, né? E vê-lo sempre em cena é sempre uma emoção, porque ele toca o público em diversos pontos, em diversos lugares, né? Porque tem essa coisa das cenas mais cômicas, tem as cenas mais densas, tem esse jogo, esse emaranhado, né? Que o povo nordestino também possui de uma forma tão intensa, né? A história do Caso do Vestido, que é uma história já conhecida, né? Mas com essa roupagem pro Pequenas Sagas, que teve essa relação com a mulher nordestina, né? Enfim, acho que isso também é muito bacana. A história do Primo, que é muito forte, muito intensa, que fala dessa questão da violência, né? Em relação à mulher, né? E essa coisa desse nordestino que é o retirante, quando vem lá os nomes que vão aparecendo e essas pessoas que vão indo embora, vão morrendo em virtude de acontecimentos, né? Então acho que o espetáculo ele tem esse viés. Nas sagas nordestinas, ele deu pra mim, pra gente, né, que finalizou o curso, essa conjunção de família. Porque eu acho que todo mundo que entrou no curso, no início, achou que ia ser um curso de teatro, e no final a gente encontrou amigos para a vida. Temos amigos que têm configurações de 15 anos, o mesmo tempo do espetáculo, assim. São pessoas que a gente foi crescendo tanto teatralmente, na atuação, dentro do teatro e também fora dele, assim. É bonito ver depois de 15 anos a construção de cada pessoa que passou por aquele curso, que finalizou, que se resultou no espetáculo e que hoje são artistas, fazedores da cultura, fazedores de teatro, que estão no mercado, que trabalham com as infinidades que o mercado pôde proporcionar para a gente. Do Pequenas Sagas é que ele nunca morre. A gente fala, gente, esse espetáculo nunca morre. Daqui a pouco os filhos estão fazendo que o espetáculo vai tomando novo fôlego. E esse momento pós-pandemia é um momento, assim, literalmente de novo fôlego, sabe? A gente aprendeu a fazer teatro também por vídeo, a gente aprendeu a fazer coisas que a gente ainda não tinha intimidade, mas também está voltando, né, a essa prática teatral, essas apresentações que são bem bacanas pra gente. O Ribamar é um cara muito divertido, então
a vivência que a gente tem com ele enquanto alunos e depois formandos, e aí a gente vai conversando durante a vida, é muito bacana, né? Porque ele é uma pessoa leve, ele torna as coisas mais leves. E a direção dele, assim, a escolha pelo texto narrativo me agrada muito também. Eu acho que é algo que te traz uma versatilidade, né, em cena, ainda mais que a gente trabalha com quadros. Então, essa coisa de você uma hora ser um personagem principal, outra hora você ser um narrador, outra hora você ser um narrador mais participativo, eu acho muito legal, eu acho uma escolha muito, muito assertiva para esse texto. Muriquinho pequenino, muriquinho pequenino, oi parente de Santa Catarina. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, oi parente de longe do ar. Pergunta onde vai, pergunta onde vai, oi parente de longe do Cara, pra mim um dos diretores mais geniais do Brasil, um dos mais frutíferos, sabe? Ribamar tem 3, 4 espetáculos rodando ao mesmo tempo. Isso é impraticável, né? Ribamar, não só o Ribamar, mas por exemplo os Ciclomáticos, eu não sei como essa companhia não é exaltada como as outras companhias de teatro do Brasil não são, porque Ribamar ele produz e ele não para, né? Não é que ele vive, não é que ele respira para fazer tanto, né? Parece que aquela mente está o tempo inteiro pensando teatro, fazendo teatro 24 horas. Na época do Pequenas Sagas em que eu estava, ele tinha 4 ou 5 espetáculos rodando ao mesmo tempo, né? Então, assim, é um diretor com o qual eu gosto muito de trabalhar. É aquele diretor que você se larga e vai, né, segue, porque ele é um ótimo diretor, principalmente diretor de cena. Acho que ninguém compõe o desenho. Ele é quase um coreógrafo, né? Você vê os espetáculos do Elmar são todos coreografados, praticamente, né? Dando, óbvio, liberdade para o artista dentro daquele plano e tal. Então, cara, trabalhar com o Ribamar para mim foi uma das várias experiências da minha vida. E, assim, eu tenho 3 grandes diretores com os quais eu trabalhei. Ribamar está entre os 3, né? Ele torna o ambiente leve também, isso é importante. O ambiente de criação com o Ribamar é leve. Não é porque quem faz teatro há muito tempo sabe que nem sempre o teatro você vai ensaiar feliz, né? Às vezes o processo é desgastante, é extenuante, acaba com a sua mente. E os processos do Ribamar nunca foram assim, sempre foram muito leves. Eu participei de alguns, além do Pequenas Sagas, sempre foi muito leve. Então, para mim, é um dos gênios do teatro brasileiro. Talvez quando ele tiver a idade do Aderbal, por exemplo, ele seja reconhecido como tal, né? Como um grande nome do teatro, assim. E, pô, é um artista urbano, né, cara? Talvez, talvez o Ribamar, talvez não. O Ribamar é o maior diretor urbano, acho que da história do teatro brasileiro. Talvez, infelizmente, porque a gente não tem muitas referências, né, de diretores do subúrbio, que continuam produzindo no subúrbio, com atores do subúrbio. Cara, mas quando se falar de teatro suburbano, tem que se falar de Ribamar Ribeiro, como diretor. E dos Ciclomáticos. Se os livros de história escreverem sobre isso, os livros de teatro escreverem, não tem como. Grandes capítulos vão ser reservados à produção do Ribamar e dos Ciclomáticos. Eu conheci o Ribamar antes do Pequenas Sagas Nordestinas, antes de entrar no curso lá do Senac, né? Eu assisti um espetáculo dos Ciclomáticos, que era o Amargas Almas, e eu fiquei encantadíssimo com o espetáculo, eu fiquei apaixonado e eu precisava fazer o curso do Ribamar. Assim, foi quando eu descobri o curso do Senac, e aí me inscrevi, passei, né, e conheci o Ribamar de forma mais próxima, e tantas pessoas tão incríveis. Hoje o Ribamar é uma figura para mim muito importante, é uma figura do qual eu tenho uma profunda admiração, né, do trabalho que ele desenvolvia naquela época com os jovens daquela comunidade, não somente o que ele desenvolvia naquela época, mas o que ele desenvolve hoje, né? É um artista que eu acredito muito, né, que eu admiro demais o trabalho.
E para além da admiração do trabalho, tem uma admiração pessoal, né? É uma pessoa do qual, como eu disse, tem um profundo respeito e um carinho imenso, assim, é uma relação de muito afeto. Ribamar é um cara incrível. Assim, eu conheci o Ribamar através desse curso que eu fiz. Ribamar foi meu professor e ele me dirigiu um outro espetáculo da própria CTI. A minha vida artística começou com a CTI, com o Ribamar, com o Renato Neves, com toda essa galera da CTI, do ciclomático, que acaba, né, um apoiando o outro, ele nos apoia, a gente apoia eles. E a gente tem uma relação muito boa. A minha relação com o Ribamar não é uma relação tão conflitante. Acho que é bom ter conflito, né? É bom ter conflito um pouquinho, gente, para poder ajustar algumas coisas. E a minha relação com ele é boa. Eu sei como trabalhar com ele, ele já sabe o que tirar de mim, por ele ter sido meu professor, então ele já conhece os caminhos para poder tirar o melhor de mim e eu poder executar a direção dele da melhor forma. Quando eu cheguei no Pequenas Sagas, a direção já estava pronta, mas por eu já conhecer o trabalho dele, por já ter sido dirigida de outras vezes, me facilitou a vida. O processo de construção foi muito saboroso, eram pessoas muito dedicadas, o Riba teve muita habilidade de lidar com pessoas de diversas idades, de diversas formas e origens, né? E conseguiu construir um espetáculo muito dinâmico, continuar protagonismo absoluto, são atores basicamente com participações igualitárias, e foi um processo muito legal que eu acompanhei muito de perto e acompanho o grupo até hoje de perto, né? Independente do Senac, eu continuei muito próximo deles, né? Cara, Pequenas Sagas é um espetáculo que emociona, né? Acho que qualquer pessoa que assiste emociona porque é um espetáculo atemporal, né? Que pode ser apresentado em qualquer época da vida e que, infelizmente, os relatos, né? As coisas que a gente vê no espetáculo são coisas que, infelizmente, ainda muitas das situações a gente vê acontecendo nos dias atuais, são retratos dos dias atuais, que a gente quer mostrar de uma certa forma para mostrar o quanto isso está errado, né? E quanto a gente precisa evoluir. Pergunta onde vai, o parente Enfim, eu conheci o Ribamar antes de entrar na turma, então já conheci o Ribamar desde muito antes, os trabalhos dele, desde muito antes. E ele tem uma questão da direção que é voltada para a estética da cena, mas que também é voltada para o ator. Então, e aí conciliar isso eu acho que é o mais difícil dentro do que é a direção do Ribamar Ribeiro. É você entender que existe uma marca, mas existe um personagem, e aí a marca não é para sobrepor ao personagem. Uma coisa que eu aprendi, que ele falava muito nas minhas turmas, é que a direção, quando é boa, é quando você não percebe o dedo do diretor. Então aquilo se torna tão natural dentro da proposta do próprio ator que aquilo vai. Eu comecei, né, como assistente de direção junto com o nosso diretor Ribamar Ribeiro. Eu aprendi muito com ele, né, eu suguei muito dele. Profissionalmente e pessoalmente, ele me ensinou muita coisa que eu levo hoje para a vida, né? E assim, trabalhar, né, de fora, né, e depois dentro do espetáculo me fez me apaixonar cada vez mais. Contar um pouquinho do que foi toda essa trajetória minha dentro de Pequenas Sagas, num espaço tão curto de tempo, é até difícil, porque a gente viveu muita coisa juntos. Foram muitas aventuras, muito aprendizado, muitas vezes que a gente passou uns
perrengues, né? Muitas viagens, enfim, é muita coisa assim que eu trago nessa bagagem de Pequenas Sagas e que até hoje assim eu tenho muito orgulho de falar que eu fiz parte desse espetáculo e que ainda faz muita parte da minha vida. Tem muito do espetáculo, muito da história de todos os integrantes, pelo que eu sei e pelo que eu sou. Quando eu entrei na universidade, todos esses saberes fizeram parte de mim. E, sobretudo, a relação que eu tive com o Riba, que é o diretor, o Ribamar. Se eu faço direção teatral, se eu fiz direção teatral e me interessei, foi porque ele me possibilitou experimentar esse ofício, esse segmento. Eu fui assistente de direção dele em diversos trabalhos, então eu fui conhecendo, eu fui me interessando, eu fui me apropriando desse saber, dessa vertente das artes cênicas, e ele é um grande motivador para eu ter feito artes cênicas e me formado como diretor teatral. Olhei bem para a cara de vosso pai. E ele queria a mulher. Fique com ele. Fique com ele pelo menos uma noite. Eu não quero homem, mas se for de vossa vontade, eu fico com ele. Maria fez o sinal da cruz E foi embora. Naquela noite, rezou um terço. mas pensando na morte, E a morte não chegou. Rezou tanto. que envelheceu, Perdeu dentes. perdeu visão. E seu pai sumiu, Mas um dia, a dona aparece na porta de sua casa. pobre, desfeita. Feia, acabada. E com uma trouxa na mão, disse a Maria: Eu não sei de seu marido, não sei onde ele anda, mas te dou esse vestido. Eu vi a cobra ali, na minha frente. Eu não tinha amor por ele, mas como veneno o amor chegou. Me enjoou suas palavras. Eu me apaixonei e aí ele me largou. Eu fingi não entender. Eu me cortei de canivete. Eu bebi fel e gasolina, mas a morte não chegou. Eu gostei do que eu ouvi. Olhei bem na cara dela e perguntou: cadê os olhos cintilantes? Cadê a graça do sorriso? Dona não disse palavra. Maria pegou o vestido e guardou. A mulher foi embora de mansinho. E o pai apareceu, Já na ponta da estrada. olhou pra mim em silêncio e disse o quê, mãe? Disse o quê, mãinha? Não disse nada. Olhou o vestido em minhas mãos e esboçou algumas palavras. Mulher, põe mais um prato na mesa. O barulho da comida na boca me acalentava. Uma grande paz. Como se tudo aquilo fosse um sonho. Mãinha, e o vestido? Silêncio. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na cobra, vi cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi o pai, eu vi a mãe, eu vi a filha, vi a novilha que é filha da novilha. Eu vi a réplica da Bíblia, na invenção de um cantador de ciência. Vi o Cordeiro de Deus num ovo vazio, fiquei com frio, te pedi pra me esquentar. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego no duelo do sertão. Eu vi o cego dando nó cego na cobra, vi cego preso na gaiola da visão. Pássaro preto voando pra muito longe, e a cabra cega enxergando a escuridão. Eu vi a luz da luz do preto dos seus olhos, quando o sertão no mar de flores floresceu. Sol para belo sobre a terra, gente só morre para provar que viveu. Eu vi o não, eu vi a bala matadeira, eu vi o cão, fui no zóio e era eu. Eu vi o cego lendo a corda da viola, cego com cego